Canaã, a terra prometida. Canaã, a terra prometida. É a nossa lição de hoje. Estaremos vendo a insistente fidelidade pactual divina. Então, a ideia da lição é estar mostrando como que Deus lutou para continuar mantendo a aliança com Israel. A página é lição número 6. Vamos lá, vamos estar começando a leitura. Vamos lá, diz assim, introdução. Muitas são as maravilhosas perfeições. Muitas são as maravilhosas perfeições de Deus. Certamente mais do que poderemos apontar. Desejamos destacar aqui duas delas: sua fidelidade e sua providência. O Deus fiel estendeu a nós a sua aliança, cujos termos Ele mesmo soberanamente determinou, e não se afasta jamais do que foi pactuado. Se fosse depender da participação humana, o pacto teria sido desfeito quando Abraão adotou uma solução cultural para ter um descendente. Vários momentos como esse se repetiram. A falha humana contra o pacto divino e a ação restauradora de Deus agindo com misericórdia sem prejuízo de sua santidade. Então, queridos, primeiro parágrafo da introdução, a gente começa a observar o que? O autor está destacando que Deus propôs um pacto, Deus colocou um pacto, Deus fez um acordo, e pela disposição humana, começar por Abraão, ele já teria sido desfeito. O autor vai mostrar aqui que a terra prometida é um exemplo da persistência de Deus. É aquela atitude de Deus de ele não desistir ou ele não mudar a palavra dele. Porque na verdade, queridos, quando Deus faz uma promessa, ele não está confiado na nossa capacidade de chegar até o fim. Está baseado na capacidade dele. Ele vai conduzir isso até o fim. Essa que é a ideia da participação de Deus. Essa que é a ideia de pacto. A ideia de pacto de Deus é isso, quando ele faz um pacto conosco, que nós hoje vivenciamos a questão da nossa salvação. Nós vivenciamos isso, nós podemos observar o quê? É Deus agindo em prol de nós. Tá? Vou continuar a introdução, depois eu passo os amados. O Deus da providência não improvisa. Conhecendo o final da história, desde o seu começo, Ele é o Senhor da história. Deus dispõe os eventos de modo a conduzir todas as coisas para a consumação. Quer dizer, o autor quer dizer o que aqui, queridos? Deus tinha pleno conhecimento do que via acontecer. O pacto que Ele fez, a promessa que Ele fez para mim e para você, que Ele fez para Israel principalmente, Ele era sabedor que Israel não conseguiria cumprir à risca o que Deus tinha proposto para ele. Então, geralmente quando a gente faz um plano e não dá certo, a gente improvisa a solução. Não existe improviso para Deus. Deus sempre tem a atitude certa no momento certo para resolver as nossas falhas. Os relatos dos livros de Josué e Juízes mostram como Deus manteve os seus planos como um povo tão instável como os israelitas. Aquela versão antiga do que somos hoje. E realmente é isso. Nós vamos acompanhar hoje aqui Josué, o livro de Josué e Juízes. Era um povo, queridos, que em qualquer outro lugar já teria sido exterminado, já teria sido colocado por fora, para fora do plano de Deus. Mas Deus o tempo todo foi generoso, foi misericordioso, foi insistente. Deus foi insistente em manter o povo na aliança. Alguém para mim, Moisés Pereira, algum, ou evangelista, ou Hélio, Josué, sucessor de Moisés. Josué aparece ainda jovem no livro de Êxodo. Moisés escolheu como seu assistente pessoal e enviou o comando de um destacamento formado para requerir os arquivos. Como representante de Efraim, legítimo reconhecimento enviado Cádiz, ele apoiou as recomendações de Caleb para que se desse prosseguimento à invasão, buscando Moisés sozinho perante Deus no Monte Sinai, e Josué ficou vigiando na tenda da aliança. Ele também aprendeu a esperar no Senhor e ambos seguiram ao
Bom, queridos, agora nós vamos entrar em Josué. E aí nós vamos perceber algumas coisas importantes, algumas verdades fundamentais. Primeira verdade é que o livro de Josué, com Josué assumindo o comando do povo, primeiras lições que nós vamos tirar algumas verdades. Número 1, por intermédio de Josué, Deus abençoou Israel com muitas vitórias na terra prometida. Mas ainda, havia inúmeras batalhas a serem travadas. Primeira coisa que a gente vê, que Deus usa Josué, um jovem para a época, que fez uma mudança, assumiu um lugar, mas deixou bem claro que Josué foi um instrumento de Deus para dar vitória. Então, queridos, a primeira coisa que a gente pode destacar nesse plano de Deus, que sempre Deus tem alguém para usar. Se a gente for olhar para Moisés, humanamente falando, seria um líder insubstituível. Ninguém pode substituir Moisés. O homem falava com Deus cara a cara, o homem tinha intimidade. O homem subia um monte, descia com o rosto brilhando. Deus usa o homem para abrir o mar vermelho, Deus usa o homem. É incrível, Moisés. Tudo Moisés tinha feito. Então, se fôssemos olhar e fazer uma eleição humana, Moisés era insubstituível. Mas, queridos, o plano de Deus, ele conta com tudo. Ele sabe que um dia eu vou morrer, um dia o meu ministério vai acabar, um dia eu vou ter posso vir a ter alguma deficiência, e a obra de Deus não vai parar. Talvez aqui dentro já tem pessoas que vão me substituir, ou Deus está preparando até quem sabe no reino de hoje, ou no culto à noite de hoje, Deus vai salvar alguém para fazer isso. Mas a obra de Deus não para, Deus sempre levanta alguém para continuar. Primeira coisa que a gente percebe é isso. Por falta de instrumento, a obra não para. O segundo ponto, queridos, que a gente pode destacar, outra verdade, é que por intermédio de Josué, Deus distribuiu a terra de modo em que deveria ser mantida no futuro. Então Josué, ele foi usado estrategicamente para conquistar. Muitas coisas ficou para trás, muitas coisas ficaram para trás, muitas terras a serem conquistadas. A gente não sabe qual foi o motivo, não sabemos por que Josué não conquistou, por que Josué não foi à frente, mas sabemos que no final da vida de Josué, Deus cobra Josué e fala: Josué, faltou coisa, ficou coisa para trás. E aí a gente, queridos, tem que começar a se questionar, a se analisar isso. Será que eu estou fazendo com toda a intensidade, com toda a força, com toda a determinação, aquilo que Deus espera de mim? Será que eu estou investindo todo o meu tempo da maneira que tinha que ser investido para que Deus possa cumprir todo o projeto dele na minha vida? E aí a gente compara todos os elementos, todas as pessoas diferentes, Josué e Paulo, nós já comparamos uma vez. Paulo chega e fala: combati o combate, completei a carreira. Paulo fala: tudo que eu tinha que fazer eu fiz satisfatoriamente. Mas Josué, ele termina o dia dele diferente. Deus chama Josué e fala: o que, Josué? Muita terra ficou para ser conquistada. Quer dizer, se Deus não tivesse dado condições a Josué, Deus teria falado isso para ele? Jamais. Não tem condições, então não posso te cobrar. Se Deus cobra Josué, é sinal que Deus tinha dado condições para ele fazer muito. E aí, queridos, a gente tem que voltar a olhar para nós. Deus está nos dando condições. Eu estou usando todas as condições que Deus está me dando, todos os recursos, todas as habilidades, as faculdades que Deus está me dando para fazer aquilo que Deus quer. Será que quando chegar ao final da minha vida, se Deus vier falar comigo antes, Ele vai falar: olha, completou a carreira, meu filho. Você não ficou devendo nada em termos de missão. Meu filho, você poderia ter ganho muito mais almas. Você poderia ter feito muito mais. E é isso que nós temos que se preocupar, queridos. Josué, ele consegue conquistar a terra e ele é usado como um administrador. E ele distribui as terras e como elas são até o dia de hoje. Vamos ler mais uma outra lição sobre Josué? Nas planícies próximas ao Jordão, Josué foi formalmente consagrado como sucessor de Moisés. Ele ocupou a área de Gilgal, empreendeu campanhas bem-sucedidas contra a aliança de Israel, também orientou outras operações. O povoamento da terra dependia da iniciativa de cada tribo. O que Josué procurou encorajar foi uma distribuição formal em si, onde foi estabelecido o santuário nacional. Chegaram ao tempo para ele dissolver seu comando e dar exemplo, retirando-se para sua própria terra, em Timnat-Sera, no monte Efraim. Josué relembrou o povo da fidelidade de Deus, desde o tempo de Abraão até a libertação deles do Egito, a travessia do Jordão e a vitória sobre os cananitas.
fidelidade à aliança, pois de outra forma seriam consumidos por Deus. Josué faleceu com a idade de 110 anos e foi sepultado perto de Timnat e Sera. Querido Josué, fim de carreira, ele faz uma exortação ao povo. Qual foi a exortação? Renovação da aliança. Refazerem os pactos com Deus. Refazerem e lembrarem das promessas que Deus tinha feito a eles. O que Deus esperava do povo era a obediência. E Deus sempre veio cumprindo a parte dele. Interessante, queridos. E o que eles estão mostrando é isso. Por mais que venhamos a falhar, por mais que venhamos a reduzir nossa velocidade, a gente diminuiu o ritmo, não somos como éramos antes, não fazemos o que fazemos antes, não, nada disso, mas a parte de Deus não se altera em nada. Deus continua fazendo em prol de nós, a parte dele continua. Queridos, Jesus disse que em João 14, na casa do meu pai muitas moradas, se não for assim, eu fui dirigida, vou preparar um lugar. Queridos, a minha casa, a sua casa, o seu lugar, está lá guardado no céu. Não tem esse negócio, quando eu acerto, a minha casa está lá. Quando eu erro, ele troca. Não tem isso não. Não tem esse negócio que eu estou certo, meu nome está no livro da vida. Eu erro, ele apaga. Imagina se fosse assim. Que confusão que é esse livro da vida. Não gosto de Deus. Tem gente que ia ter o nome apagado umas 10 vezes, 10 vezes. Não tem isso. Deus não tem essa atitude. Ele fechou um acordo com a gente, ele fechou um pacto com a gente. A parte dele é inviolável, ele não quebra, ele não muda, ele mantém. E a gente observa isso aqui. E Josué fala: olha, vamos renovar a aliança, não a parte de Deus, mas a nossa. Nós não estamos andando como andávamos antes, nós não estamos nos dedicando como dedicávamos antes. E Josué chama atenção para isso, para mostrar para o povo: olha, mesmo quando vocês não cumpriram, mesmo quando eu não cumpri a minha parte, Deus me honrou. Josué, queridos, ele estava na terra prometida, sabendo que tinha ficado devedor. Não foi a consciência dele que o cobrava, não foi o povo, foi o próprio Deus. Josué, você perdeu a oportunidade. Agora Josué, com mais de 100 anos, ele relembra o povo: olha, eu deixei muita coisa para fazer, então vamos renovar a aliança, vamos lembrar que nós temos um compromisso com Deus. E a parte de Deus ele fez. E trazendo para os nossos dias, que não poderia ser diferente, Deus tem feito a parte dele. Hoje nós não temos que conquistar a terra. Hoje nós temos que conquistar almas. Temos que ganhar almas. E, queridos, o nosso papel é ir para fora das quatro paredes. O nosso papel é pregar para o vizinho, é pregar para a vizinha, é pregar para o parente, é pregar na rua, é evangelizar, para que a gente possa chegar ao final da nossa vida e Deus fala: olha, as almas que dependeram de você, ou iam depender de você para serem salvas, ou para pelo menos ouvir o Evangelho, elas ouviram. Elas ouviram. Elas não foram salvas, esse é um outro detalhe, mas o seu papel você fez. Certo? Vamos continuar após um ponto. O presbítero lê para a gente. Gentileza. Israel e as nações. Muitos têm dificuldade em aceitar a severidade mostrada pelos israelitas contra a população nativa de Canaã. Fica bem claro em Josué que os termínios dos cananeus deu-se sob a ordem de Deus. Ao mesmo tempo em que acentua o desígnio soberano, expresso pelo endurecimento do coração dos cananeus, e também aponta a decisão dos cananeus de destruírem os israelitas invasores. Ele até mesmo põe em destaque esse aspecto da responsabilidade humana, usando como parte de sua moldura, ao redor da narrativa da conquista. Esse destaque em harmonia com outras passagens no Antigo Testamento. Ao que parece, os pecadores dos descendentes de Cã eram de tal natureza que demandava o castigo exemplar. Em vez de usar as forças da natureza, como fez com Sodoma e Gomorra, Deus usou a espada dos israelitas para levar a cabo o seu propósito punitivo. Estando agora cheia a medida da iniquidade dos amorreus, Deus deixou de ser paciente com eles. A promessa de Deus a Abraão, pela qual nele seriam benditas todas as famílias da terra, tem que ser vista no contexto apropriado. A promessa é procedida pelas palavras: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Canaã mostrou claramente que pertencia àqueles que amaldiçoaram Abraão e a sua descendência. Essa mesma linha de pensamento transpassa as profecias contra as nações, encontradas em
muitos dos profetas posteriores, alguns dos quais se aplicam exclusivamente a uma profecia de juízo contra uma nação específica. Tal profecia não pode ser amenizada, explicando-se como a expressão de um nacionalismo censurável, como tem feito alguns comentaristas. O fato de Deus ser como consumidor é uma verdade ensinada igualmente no Novo Testamento e no Antigo. As duas linhas de Israel compensam para as nações e a inimizade entre Israel e as nações devem ser reconhecidas como igualmente válidas. Uma não pode estar subordinada à outra, sem que se faça injustiça à totalidade da mensagem da Bíblia. Então, queridos, aí agora o autor entra num lado interessante. Ele começa a mostrar para a gente a severidade, o requinte de justiça de Deus. Por que Israel, quando ia entrando na terra, quando ia conquistar a terra, tinha que devastar tudo? Porque a promessa que Deus fez para Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, queridos, é nítido. Se aqueles povos tivessem a oportunidade de destruir, aniquilar Israel, eles teriam feito. Eles teriam feito isso, não teriam pensado 2, 3 vezes. Então o que Deus faz? Ele fala, ó, os que pensam e pretendem te amaldiçoar, assim será com eles. Na mesma proporção. Então Deus está mostrando o quê? Que a promessa que ele fez para Abraão estava se cumprindo. O requinte, talvez até de crueldade, como que Israel entrava na terra e fazia suas guerras, e conquistava, matava, destruía, é porque aqueles povos fariam aquilo. Aí Deus está mostrando mais uma vez o que? A fidelidade dele. E aí, queridos, a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia. Às vezes você olha e vê, talvez um parente seu, um amigo seu, ou uma pessoa que você acha que é amiga, vê pessoas aí num estado deplorável, pessoas sofrendo, ou você não sabe, talvez, o mal que ela intentou contra um povo de Deus, contra um filho de Deus, contra uma pessoa de Deus, ou até mesmo contra você. Você vê pessoas aí constantemente doentes, sofrendo e pagando preço, quer dizer, pagando preço não, sofrendo pelas suas consequências. Mas fala, mas por que a pessoa faz isso? Porque aquela pessoa, ou contra você, ou contra alguém do povo de Deus, intentou o mal, e Deus abençoa a quem te abençoa, e amaldiçoa a quem te amaldiçoa. A promessa de Deus em Abraão que se cumpre até o dia de hoje. Deus não deixa que ninguém toque nos seus ungidos. Deus não deixa que ninguém toque nos seus eleitos. Você e eu somos propriedade exclusiva de Deus. Por isso que às vezes, quando eu vou orar por alguém, tem gente que determina, não determina cura. O Senhor está nas suas mãos. Só Deus sabe por que ele está naquele estado. Só Deus sabe porque a pessoa está desempregada. Só Deus sabe. Só Deus sabe, mas ninguém sabe. E aí você não vê, Deus fala, eu determino. Não para. Entrega na mão de Deus. Porque às vezes aquela doença na pessoa é para a salvação dela. Aquele desemprego na pessoa é para quebrantar um orgulho, uma soberba da pessoa, para que ela venha a ser humilde e fazer diferente. Então, o texto da lição que nós acabamos de ouvir mostra isso, que o Deus que é insistente no pacto é o Deus que cumpre a parte dele. É o Deus que determina, olha, estou fazendo isso, por isso, isso, isso. Essa que é a ideia que o texto está passando. Vamos ler mais uma parte, próximo ponto. Moça Pereira. É provável que o livro de Cristo tenha sido escrito antes de Jesus. Para procurar, ele evita vários considéreos históricos que acontecem entre a morte e dois povos.
Observar o livro de Juízes, ele entra agora numa realidade diferente do livro de Josué. O livro de Juízes começa a mostrar algumas
partes mais transparentes do povo de Israel. Josué conseguiu controlar o povo, aí teve a conquista da terra, mas depois que Josué vem a falecer, mesmo Josué divertindo o povo para a renovação da aliança, quando Josué vem a falecer, começa a fase dos juízes. É a fase, queridos, onde as pessoas começam a fazer aquilo que parecia bem aos seus próprios olhos. As pessoas começam a agir conforme elas acham que deveriam agir e esquecem de observar a lei. Aí começa, ou melhor, aumenta e com certeza piora muito a questão da aliança do povo em relação a Deus. Começa a ter problemas um atrás do outro. O livro de Juízes começa a nos ensinar algumas coisas interessantes. Primeira coisa que o livro de Juízes nos ensina: as tribos de Israel não conseguiram completar a conquista da terra e sofreram as consequências desse fracasso. Queridos, tudo aquilo que Deus determinou você fazer, tudo aquilo que Deus falou você fazer, todo o projeto de Deus, se você não cumprir, tem consequências. Então vamos dar um exemplo aqui. Se Deus determinou você mudar de local, mudou de casa, você não mudou, Deus te deu uma outra casa, outro lugar, você não quis ir, vai ter consequência. Israel começou a sofrer consequência. Aqueles povos que Israel não expulsou da terra eram aqueles povos que se levantavam para tentar reconquistar a terra para eles. Então, o que Israel passava era fruto do fracasso da conquista da terra. Foi isso que aconteceu. O livro de Juízes era reflexo do serviço mal terminado de Josué. Pelo fato de Josué não ter terminado o serviço, as consequências vieram. E tudo é assim, queridos. Tudo que eu começo e não termino, acaba tendo problema lá na frente. Vamos supor, a gente fez essa casa aqui e não embolsamos do lado de fora, não passamos o embolso do lado de fora. Quando começar a chover, vai acontecer o quê? Vai ter infiltração de lá para cá. Toda obra não terminada gera problema. Foi isso que aconteceu com Israel. Por Josué não ter concluído, não ter terminado a conquista, os povos que ficaram, eles se levantavam e partiam para cima de Israel. Israel já estava frustrado, com aquele peso do fracasso, não conseguia se reunir forças para resolver aquilo. E Israel começou a fazer o quê? O acordo de Deus com Israel era que o povo entrasse na terra, mas não se contaminasse com os deuses e os costumes daquela terra. Israel fez todo ao contrário. Israel entrou na terra prometida e viveu com aqueles povos. E como nós falamos no tópico anterior, aqueles povos foram arrancados pelo quê? Porque eles foram errando, e chegou a um ponto que a medida deles de pecado chegou no limite. Deus falou, chegou no limite do seu pecado, agora chega. É a hora que Deus faz o quê então? Agora eu vou tirar vocês. Quando Deus fala, vou tirar vocês, Israel entra e começa a fazer o erro que estava fazendo o outro povo. O que salvou a pele de Israel foi exatamente isso, porque Deus tinha um pacto com eles. Se dependesse só de Israel, a coisa tinha ido para o espaço. E com a gente não é diferente. Às vezes Deus nos favorece, Deus nos abençoa, e nós agimos, às vezes, como as pessoas que não têm Deus. Falhamos, deixamos para lá, não vivemos com a mesma intensidade. Vamos lá, queridos. Aí temos outras verdades também. Segunda verdade sobre juízes. Na melhor das hipóteses, a provisão de juízes por Deus poderia abençoar o seu povo apenas temporariamente. Quer dizer, o povo se desviava, o povo errava, o povo era escravizado. O que Deus fazia? Levantava um líder que trazia Israel de volta. Mas aquilo era temporário. O líder morria, o povo se desviava. Deus levantava um outro levita, trazia Israel de volta, assim como o juiz morria, o povo desviava. Deus providenciava solução para o povo, mas só quando o juiz estava ali. Queridos, nós não podemos agir como o povo de Israel. E quando temos a bênção de Deus, estamos firmes. Quando essa bênção acaba, quando o período dessa bênção acaba, a gente vai se desviar. Não, o nosso acordo com Deus tem que ser algo constante, permanente em nossas vidas. Outro ponto sobre o livro de Juízes. A provisão de levitas por Deus também não deu ao povo uma liderança eficaz. Os levitas, naquela época, eram responsáveis por todos os assuntos espirituais. A Deus levanta levitas
para trazer de volta o povo a ter uma adoração, a ter um serviço para Deus. Não resolve. Não resolve. Os juízes e os levitas estavam sendo ineficazes para trazer o povo à realidade que eles tinham que viver. E por fim, queridos, a quarta lição do livro de Juízes: o povo de Deus deveria ter um rei piedoso de Judá, não de Benjamim, para exercer a liderança. Nesse ponto aí, queridos, a gente entra agora na história de Ruth e Noemi. A história de Ruth e Noemi é uma história clássica da desordem absoluta do povo de Israel. Ora, o povo de Israel, queridos, passou vários anos. Se for contar da época de Abraão, ou da época de que entraram no Egito, até a Terra Prometida, foi cerca de Egito até a Terra Prometida, 470 anos. Aí eles entram na Terra Prometida, passam um período lá. Aí veio uma fome, que Ebimeleque decide sair da Terra Prometida. É a coisa mais absurda do mundo. Queridos, às vezes acontece isso com a gente. Isso às vezes acontece com o povo de Deus. Deus sacrifica Jesus para nos salvar, nos liberta. Não é assim que Deus faz? Nos liberta, nos cura de trauma, nos cura de enfermidade, nos dá livramento. Aí, em dado momento que a situação está difícil na nossa vida, qual é a decisão de alguns? Sai da igreja, sai da aliança, sai do pacto. A exemplo de Abimeleque e Noemi. Meu querido, eu sempre falo isso: se está ruim no pacto, se está ruim com Deus, sem Deus, pior ainda. E é isso que a gente chama a atenção para nós hoje em dia. Hoje estamos aqui embasados, enraizados, petrificados, se Deus quiser, na rocha que é Jesus. Mas, queridos, pode vir momentos difíceis, podem vir momentos de escassez na sua vida pessoal, na vida da igreja. Aí qual é a atitude nossa? Retroceder? Largar a promessa que recebemos da parte de Deus? E às vezes acontece isso até na nossa vida financeira, não é? A gente vem dizimando, aí as coisas apertam. O que muitos fazem? Não vou dizimar para melhorar. Peraí, meu querido, se você dizimando para apertar, se você não dizimar, vai ficar pior. É coisa do ser humano. O ser humano tem umas atitudes que a gente fala assim, tem hora que isso parece que a inteligência do ser humano, né, presidente? Parece que a inteligência do ser humano sai da cabeça. Meu querido, estou fazendo certo, está difícil, não é? Estou fazendo certo, está complicado. Então agora eu vou fazer o errado. Meu querido, se está difícil você fazendo certo, você fazer o errado não vai adiantar muita coisa, não. Mas era isso que o povo, a Ruth, Noemi, começaram a fazer. Noemi e Elimeleque estavam com fome na terra prometida. Meu amigo, no lugar que é para ter fartura, está faltando, no outro lugar então, nem não vai ter. Se a casa de Deus, na presença de Deus, é para você ser cheio do Espírito Santo, você não é você se afastando dele que você vai ser. Então, queridos, qual a lição que nós temos que ter aqui? Eu não posso me guiar pelas circunstâncias. Está difícil onde Deus não colocou? Tá, mas uma hora as coisas vão passar. Uma hora, aquela promessa da terra prometida, aquela promessa do Espírito Santo comigo, aquela promessa do Senhor me prosperará, me voltará, ela vai se cumprir. Eu tenho que viver Isaías 43, que ainda que eu passe pelo fogo, pela água, eles não farão danos que fariam em qualquer outra pessoa. Então, queridos, a lição hoje mostra que Deus é insistente, que Deus não falha conosco em hora nenhuma. Queridos, vamos para a conclusão, que hoje vamos ministrar ceia ainda. Para a conclusão, queridos. Alguém pode ler? Fidelidade e providência. Deus cuidando dos seus planos e mantendo a amizade de nós. Os textos bíblicos cobertos aqui são eloquentes na lista das fronteiras, muito claros na descrição de quem somos. Levados em conta para o temor de Deus, conhecendo nosso estado e nos voltarmos para o mediador da aliança, Jesus, quem o Senhor derrama sobre o seu povo todas as vidas. Então, queridos, só comentando aqui rapidamente o livro de Samuel. Quando Deus permite a instauração da monarquia, do sistema segundo rei, a ideia de Deus era o quê? Que o povo de Israel consultasse a ele. E a coisa que se a mudança em nossas vidas que Deus permite. Como lógico, você é criança, vira adolescente, vira jovem, vira adulto,
Mas a expectativa de Deus não é que à medida que você for crescendo, você vai se tornando independente, vai se desligando de Deus, assim como Israel. Israel era uma pessoa, como Abraão, virou uma família, Israel virou várias tribos, aí finalmente conseguiu tomar uma forma de nação. A ideia que Deus tinha para Israel era que à medida que Israel fosse crescendo, crescesse também a sua dependência de Deus. Só que a gente acha diferente. À medida que a gente vai crescendo, veja que a nossa dependência de Deus vai diminuindo. E tem que ser diferente. Eu estava pregando lá em Angra e nós falamos sobre isso. Falando no último domingo, eu não lembro bem. Falando sobre isso. O propósito de Deus é que todos nós venhamos a prosperar. Todos nós, sem exceção. Que o irmão Zé Pereira, daqui a pouco, tem aí uma caminhonete, Hilux, se ele quiser, não sei, cheio de carro aqui. O presbítero também tem carrões, que a evangelista tem, o irmão Everton, que é missionário, mas que sempre que entremos na igreja, entremos com o coração humilde, quebrantado. Não é porque eu tenho uma comida, uma geladeira cheia de comida, um armário cheio de comida, que eu vou parar de jejuar. Não é porque eu tenho sapato de couro alemão, que eu tenho roupas bonitas, que eu vou parar de subir um monte. A ideia de Deus é que venhamos a prosperar, mas que conservemos a nossa atitude de humildade. E conservemos a nossa fidelidade a Deus. E aí, queridos, Deus quer que cresçamos, mas que venhamos a manter a nossa dependência com Ele. É isso que a gente não pode perder o foco, e geralmente é isso que a gente perde foco. O povo de Israel não foi destruído, não foi aniquilado, porque Deus é um Deus de fidelidade. Conosco não é diferente, queridos. O que Deus fez para nós em Jesus Cristo é muito maior do que Deus fez para Israel. Muito maior. Mas as nossas atitudes são tão pequenas como a atitude desse povo. Vira e mexe, o Espírito Santo tem que nos exortar. Vira e mexe, ele tem que usar homens e mulheres da parte dele para chamar a atenção. Vira e mexe, a gente coloca o pezinho fora onde Deus determinou. Vira e mexe, nossos olhos estão voltados para o mundo, nosso coração voltado para o mundo. E, queridos, nós temos que entender, queridos, que o nosso Deus é fiel e temos que ser fiel também. Temos que ser fiéis. Como Ele, jamais possível ser fiel como Deus. Mas dentro daquela minha limitação e no máximo do meu limite, eu tenho que ser fiel. E a lição hoje nos deixa essa preciosa advertência. O meu Deus é insistente para me levar para o céu. Isso é até confortante. E vamos ser sinceros. Hoje, se dependesse só de nós, não falo por mim, não vou julgar ninguém. Querido, se dependesse só de mim, sem interferência de Deus, sem interferência do Espírito Santo, dificilmente estava na igreja até hoje. Eu não sei vocês, estou falando por mim. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o amor de Deus, se não fosse o cuidado de Deus, com toda certeza, sem a menor sombra de dúvida, Pastor Camargo teria só no nome lembrado por alguns, não estaria na igreja. É Deus que insiste com a graça, com a misericórdia, com o amor dele e me conservar. E eu tenho que ser sempre grato a Deus. Tudo que eu vier a fazer, eu tenho que lembrar, opa, se não fosse por Deus, eu não teria aqui. Então, queridos, vamos deixar essa lição. A terra prometida, ela foi preservada, e o povo nela, porque Deus insistiu. E se dependesse de Israel isoladamente, não teria nada. Amém, igreja? Amém. Vamos terminar então com essa oração. Pode chamar a missionária da nossa criança, evangelista. Então vamos passar a celebração da nossa ceia agora de manhã, porque à noite temos trabalho.